nós vamos trabalhar aqui um aspecto geral das prisões. Não vamos nos aprofundar muito em questões mais problemáticas da jurisprudência, tá? Mas pelo menos os aspectos conceituais, então nós vamos trabalhar. Então qual é o meu objetivo? Da mesma forma como a gente fez anteriormente, nós vamos fazer aqui um lastro, tá? Um lastro básico de teoria, tá? E aí depois nós vamos resolver algumas questões. Então nessa teoria, pessoal, então eu quero tratar com vocês aqui primeiro sobre a questão dessas medidas cautelares, tá? A prisão e as medidas cautelares diversas da prisão, tá? Então, depois a gente vai trabalhar sobre a prisão preventiva, tá? A prisão em flagrante, que essa aí normalmente é a que mais cai, né? A prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária, a liberdade provisória e depois eu quero, ainda que de forma bastante sucinta, tá? Que você tenha conhecimento sobre alguns detalhes relacionados com a fiança. Porque, de certa forma, tudo isso está dentro do contexto relacionado com este capítulo aqui do Código de Processo Penal, tá? Com este capítulo aqui do Código de Processo Penal, que diz respeito, então, aqui, ó, a prisão, medidas cautelares e da liberdade provisória, tá? Então, toda essa matéria aqui, a gente estuda neste título 9 aqui. Então, eu vou acabar abordando todo esse material aí, ainda que de forma bastante sucinta. E depois a gente resolve as questões, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Hoje, quando a gente fala em prisão, quando a gente fala, na verdade, em medida restritiva de liberdade, tá? Nós temos que ter em mente três parâmetros básicos em relação à Constituição Federal. Tá? Então, primeiro, você já conhece, nós já falamos várias vezes aqui, diz respeito ao fato de que milita a favor do réu a presunção de inocência. Né? Então, significa, doutores, que todo cidadão ele é inocente até que se prove o contrário. E essa prova em contrário é feita no devido processo legal, garantido o contraditório e ampla defesa. Ok, tá? Só que nada impede, doutores, que o cidadão ele possa ser preso. Ele possa ser preso de forma cautelar. Então, o que diz a Constituição Federal? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Uma outra situação que ninguém será preso, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Então, são parâmetros que nós temos que levar em consideração para analisar essa temática. Então, doutores, hoje, a partir do momento em que você tem esse dispositivo constitucional de que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, nós temos, doutores, nós temos aqui a prisão, que é aquela decorrente de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Essa daqui não está em discussão aqui. Mas fora essa situação em que o cidadão ele foi condenado em razão de uma sentença condenatória com trânsito em julgado, nós só temos outras duas formas de prisão, doutores. Ou o cidadão é preso em flagrante, ou o cidadão é preso em flagrante, ou eu tenho um mandado de prisão. Então eu tenho a pena, a prisão-pena, que é aquela decorrente do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, e eu tenho aquilo que a doutrina chama de prisão cautelar, que está na Constituição Federal e também está estampada no artigo 283 do Código de Processo Penal. Ou seja, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Então, doutores, nesse contexto nós temos, e nós vamos estudar três formas de prisão cautelar. A primeira delas, a prisão em flagrante, que hoje é discutível na doutrina se ela é ou não é de natureza cautelar. Alguns sustentam, doutores, que com a reforma que nós tivemos no Código de Processo Penal, ela deixou de ter essa natureza cautelar e passou a ser de natureza pré-cautelar. Porque, na verdade, hoje, doutores, um flagrante, ele não pode durar mais do que 48 horas. Não pode.
Por quê? É o prazo de 24 horas para entregar a nota de culpa e informar, encaminhar os autos do APF para a autoridade competente, e a autoridade competente tem mais até 24 horas para decidir sobre a prisão na audiência de custódia. Então, hoje um flagrante ele não dura mais do que 48 horas. Daí a ideia de que não teria mais essa natureza cautelar e sim uma natureza pré-cautelar. Fora isso, doutores, nós temos a prisão preventiva, que pode ser decretada desde que estejam presentes os requisitos e os fundamentos, os pressupostos que autorizem, lá do artigo 312 do Código de Processo Penal, nós vamos estudar. E uma outra situação também bastante específica, que diz respeito à prisão temporária. Tá? A prisão temporária, doutores, prevista em lei especial, não está no Código de Processo Penal. A prisão temporária está na Lei 7960, nós vamos estudá-la também. E é uma prisão também bastante efêmera, doutores, porque vocês vão perceber que, em regra, ela pode durar 5 dias, sendo prorrogáveis excepcionalmente por igual período. Então, é essa a realidade que nós temos hoje em relação às prisões. Muito que bem, doutores. Então, você pode... Olha para a tela, eu tenho 2 perguntas para fazer para você. Então, está aqui o que a gente já tinha visto, né? Eu tenho 2 perguntas para fazer para você. Primeiro, é possível a execução antecipada da pena após o julgamento da segunda instância, mas antes do trânsito em julgado? Doutores, vocês viram que essa questão ela foi objeto de discussão no Supremo. O Supremo tinha um posicionamento firmado no sentido de que não era possível, porque isso violaria o princípio da presunção de inocência. O Supremo voltou atrás, estabelecendo que seria possível a prisão em segunda instância, mas depois reviu novamente o posicionamento dele, deixando bem claro hoje, doutores, que nós não temos a possibilidade de execução antecipada da pena. Não existe a possibilidade de execução antecipada da pena em razão da confirmação da sentença condenatória em segunda instância. Então, vocês acompanharam aí nos 3 últimos anos, tá, a quizumba que era essa questão da prisão. Tá? Então, é possível? Não, não é. Bom, doutores, ocorre que o legislador, ele inseriu uma nova possibilidade agora. Tá? Então, o que acontece? Quando se trata, doutores, quando se trata de uma sentença penal condenatória proferida no tribunal do júri, ou seja, em decorrência de um crime doloso contra a vida, em que a pena for igual ou superior a 15 anos, o Código de Processo Penal, lá no artigo 492, ele estabeleceu que o juiz pode decretar a prisão do cidadão e determinar a execução provisória da pena já a partir da condenação pelo tribunal do júri. Tá? Então está no artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal. Bom, doutores, está na lei. Está em vigor? Está em vigor. Pô, Jair, mas o Supremo já disse que eu não posso executar a pena a partir da condenação em segunda instância, que não existe essa execução antecipada da pena. Pois é, doutores, vamos aguardar se essa questão ela vai passar sob o crivo do controle de constitucionalidade ou não. Tá? Mas hoje eu mesmo vejo o Tribunal do Júri onde eu trabalho, doutores, onde eu assisto e que eu participo das sessões de julgamento, o juiz, doutores, ele é firme no sentido de que dura lex, sed lex, ou seja, está na lei, meu filho, e acabou-se. Tá? Então, se o cidadão foi condenado a 15 anos ou mais, ele pode até ter respondido o processo em liberdade, mas sai de lá preso. Sai de lá preso em decorrência dessa nova regra do artigo 492 do Código de Processo Penal. Beleza? Só essa observação rápida aqui.